muito respeito a Dostoiévski em evitar esse adjetivo formalista ou quase formalista, porque isso podia fazer uma grande diferença, sobretudo porque Lunácharsky já tinha atacado mesmo os formalistas. Então, ele evita colocar esse adjetivo. Ele faz as críticas com o maior... Colocar o adjetivo seria uma coisa mais sarcástica, mas ele não. Isso pode ter feito bastante diferença. Vários autores, inclusive a professora Dubrovska citou, né, que essa resenha pode ter contribuído para amenizar a pena de Bakhtin. Caterina Clark e Michael Hawkes também dizem isso. Bem, é interessante, se for o caso, veio no momento certo. O livro foi publicado no momento certo e a resenha também no momento certo, porque eu acho que menos de um ano depois o Lunácharsky já é destituído do seu cargo lá de comissário para a educação e pouco tempo depois, em 1932, 1933, ele ganha uma premiação dúbia, né? Porque ele estava envolvido ativamente na política cultural soviética, ajudou a criar o Proletkult e uma série de outras coisas, né? A Associação dos Escritores, e ele digamos assim, premiado, entre aspas, com missões no exterior, e depois com o cargo de embaixador soviético na Espanha, para onde ele se dirige quando ele falece em 1933, então um pouquinho de tempo depois. Ou seja, independentemente de Lunácharsky ter melhorado, amenizado a situação de Bakhtin, com certeza só em evitar usar a palavra formalista ou quase formalista, ele evitou que as coisas piorassem, né? Bem, eu vou concluir agora, um pouquinho off, conclusão oficial, um pouquinho off-tempo esgotado, mas é só uma citação que eu acho muito importante, porque o Bakhtin coloca um posicionamento teórico que vai contra alguns aspectos do marxismo e contra alguns aspectos do formalismo, né? Lá naquele texto dele, um dos últimos dele, Resposta para Novi Mir, né? Em que ele diz assim, eu vou terminar citando, né, essa citação mais longa. Antes de mais nada, a ciência da literatura deve estabelecer o vínculo mais estreito com a história da cultura. A literatura é parte inseparável da cultura, não pode ser entendida fora do contexto pleno de toda a cultura de uma época. É inaceitável separá-la do restante da cultura, como se faz constantemente, ligando-a imediatamente a fatores socioeconômicos. Aqui isso se dirige para alguns, né? Passando, por assim dizer, por cima da cultura. Durante um período bastante longo em nosso país, deu-se atenção particular à especificidade da literatura. Em função do envolvimento com especificadores, ignorava-se as questões da relação de reciprocidade, de interdependência entre os diversos campos da cultura. Esquecia-se frequentemente de que as fronteiras desses campos não são absolutas, de que variam em diferentes épocas. Então, aqui já se dirige a outros, né? Primeiro se dirige a uns, depois a outros. Não levava em conta que a vida mais intensa e produtiva da cultura transcorre precisamente nas fronteiras dos seus campos particulares, e não onde e quando essas fronteiras se fecham em sua especificidade. Bem, então, concluímos por aqui. Muito obrigado. Então, eu agradeço aos organizadores do evento por tão significativo colóquio. E eventos como este, eles são de extrema importância para fazer uso de uma expressão que o Tese usou em tempos de paralisia dialógica, né? Então, mais do que nunca, esses encontros, e sobretudo sobre o grupo de estudos do diálogo, são mais importantes do que nunca. E as teorias do Bakhtin nos mostram muito bem esses aspectos. Então, eu passo, não sei se eu tenho tempo a alguma pergunta. Nós temos 10 minutos. Perfeito, 10 minutos, então. Quem? Alguém? Perguntas?
Bom, eu queria primeiro agradecer e cumprimentar a mesa pelas excelentes apresentações e reflexões. Eu tenho alguns comentários, assim, poucos, né, em relação à apresentação do Cristóvão Tesa, né, o que me chama a atenção, que foi destacado nas falas, por exemplo, da Helena Vácina, né, essa relação entre a obra do Bakhtin e o momento político, né, quer dizer, a polifonia no Estado totalitário, o que me pareceu assim, instigante, né, como é que essa obra, que ela é de teoria da literatura, ao mesmo tempo ela está respondendo a um contexto político desfavorável, totalitário, e como é que ela, e na sua fala me pareceu essa reflexão, né? Como é que ela dialoga agora com este momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que é um desafio para a gente pensar, para mim é um desafio, o qual eu não tenho enfrentado, mas que eu acho que é da maior relevância, né? E é isso. Em relação à fala do João, do Lunacharsky, né, essa resenha, ela efetivamente desempenhou um papel bastante importante na vida do Bakhtin, muito. As biografias que saíram sobre ele, as duas biografias, uma soviética e uma que saiu em 2017, ambas mencionam isso, que em 29 o Lunacharsky foi acionado para ajudar a transformar a pena, pelo menos é o que está nas biografias que eu li. As pessoas fizeram uma campanha para tentar livrá-lo, porque ele tinha sido condenado para ir para trabalhos forçados na ilha de Salavki, né? Quem sabe o que foi aquele campo de concentração onde muitos morreram, e onde ele certamente, ou muito provavelmente, teria morrido. Então, ele ajudou. E a resenha... É verdade, ela, não sei se você sentiu isso, ela não tem só elogios, digamos assim, ela também faz ressalvas a alguns aspectos, mas o tom geral da resenha é positivo. E ela, quando o Bakhtin defendeu a tese dele sobre Rabelais nos anos 1940, ele fez um dossiê para pedir a defesa, né, para fazer a defesa. E um documento que ele colocou nesse dossiê foi justamente a resenha do Lunacharsky. E eu vi esse dossiê, que está no Emily, onde o professor Andrei Kaufmann é o vice-diretor. Então, a gente pega esses documentos, a gente vê tudo lá, a relação, ele faz o currículo dele, ele faz um exame para testar conhecimentos de uma série de conteúdos e coloca, para dizer da sua trajetória, a resenha do Lunacharsky, que, mais uma vez, vai desempenhar um papel importante para a defesa dele, da tese de Rabelais, que, como a gente sabe, foi um drama, demorou muitos anos para ele conseguir o título, né? A banca que avaliou, a banca específica que avaliou, por um voto de diferença, aprovou o título dele do que seria o nosso de livre docente. Eu vi esses documentos, mas quando foi para a comissão superior, que lá na Rússia é bem diferente, nessa comissão eles não aprovaram e daí deram o título do que a gente chama de doutor, que é candidato nauk, né, candidato a ciências, que corresponde ao nosso doutorado, né, mas poderia ter sido a livre docência para ele, que ele não consegue na banca, ali, que atestou, mas quando vai para cima não consegue. Mas só para relembrar que a tese do Lunacharsky teve esse papel assim importante na vida do Bakhtin. Tá? Então, eu acho muito importante trazê-la nesse momento, né? E ela está estreitamente ligada aos problemas da obra, ou da criação, ou da arte de Dostoiévski. Tá? Era isso. Obrigada à mesa pela colaboração. Eu tenho um comentário para o Sr. Tesa. Adorei a sua fala, porque eu concordo um pouco com
a mesma ideia da literatura que você estava a defender. O ponto que me gostaria de destacar é que acho muito engraçado que teóricos de pós-modernismo reivindicam Bakhtin. E você, acredito que com certeza, utiliza Bakhtin como antídoto contra o pós-modernismo. Certo? Bom, muito obrigado pela pergunta, pelas observações também da Sheila. Para mim é uma grande alegria estar aqui participando, a generosidade desse convite, porque eu sou, como eu disse, eu não sou mais um acadêmico, não tenho mais. E Bakhtin, de fato, foi um antídoto ao pós-modernismo. Para mim foi, pessoalmente foi. E eu queria lembrar essa bela exposição sobre o caso Lunacharsky. Aquele caso, o caso dele, do Bakhtin, é o exemplo de que uma crítica literária pode literalmente salvar a vida de um autor. É engraçado que é um caso concreto assim, de uma crítica literária que teve um efeito extraordinário, anos a fio, para salvar o Bakhtin, né? E, de fato, o Bakhtin foi eu tenho uma relação afetiva, intelectual e afetiva com ele, leio até hoje, comprei um monte de livros ali, dessas traduções diretas do russo, hoje eu estava lendo as anotações de 1970, são belíssimas, quer dizer, o tipo de intuição que ele tem em olhar para a literatura é uma coisa que é muito inspiradora para mim, do ponto de vista sobre pensar sobre a literatura, não como ficcionista, tal, que isso aí é uma coisa que você vai desenvolvendo já uma espécie de linguagem própria que vai avançando por conta própria. Mas para pensar o mundo e pensar a linguagem, pensar a cultura, Bakhtin é fantástico. Quer dizer, ele me faz bem, a leitura dele me faz bem. Eu queria comentar sobre um aspecto que eu achei muito interessante a partir dessa pequena amostra que eu tive dos textos de Lunacharsky, que, na verdade, é uma amostra ínfima, né? Porque assim, é o floco de neve na ponta do iceberg, porque a obra de Lunacharsky é vastíssima, né? Ele era muito prolífico e muito polígrafo. Ele escreveu sobre filosofia, história, política, educação, foi tradutor, foi roteirista de cinema e escreveu cerca de 40 peças de teatro. Então, o que eu obtive, né, é mínimo. Mas uma coisa que eu percebi, não sei se essa amostra tão pequena pode ser estendida, né, mas uma coisa que eu percebi em Lunacharsky é o seguinte: ele fala a partir de um lugar oficial, né, como membro do partido, como comissário do povo para a educação, e, no entanto, sempre que há alguma pressão do partido para fazer uma coisa mais dogmática, ele procura dar um jeitinho de relativizar, né, de tornar mais ameno. Enfim, ele procura colocar uma brecha, quer dizer, a gente percebe que ele não quer ser, pelo menos nessa amostra, enfim, não sei o resto, pode ser que o resto seja diferente, mas pelo menos nessa amostra que eu peguei, eu percebo isso. A gente percebe que ele quer ser menos dogmático do que o partido. Quando ele tem um texto, por exemplo, defendendo o realismo socialista, em que ele diz a certa altura, o realismo socialista abrange vários métodos que ainda existem e outros que ainda possam vir a existir. Quer dizer, ele deu uma abertura completa para uma coisa que o partido queria que fosse uma coisa bem estreita, né? E isso, para mim, pelo menos a partir dessa mostra, me tornou, assim, me deu uma impressão muito simpática, né, sobre Lunacharsky. Posso comentar uma coisa? Eu assisti 2 palestras do professor Albino Rubin, da UFBA. Ele está com uma pesquisa atual de não sei se é de livre docência ou pós-doutorado, sobre Lunacharsky dentro das políticas culturais. Né? Recomendo dar uma olhadinha, se quiser, posso até passar o contato. Muito bom saber, obrigado, eu quero sim. Tá bom. A gente vai precisar encerrar. Sheila, não quer fazer o encerramento, por favor?
Bom, acho que vocês estão me vendo daqui, está bem aqui? Oi? Não, mas eu posso subir também. Obrigada. Tá, então, eu queria, né, encerrar o nosso colóquio, né, fazer um encerramento dessas atividades, mas o nosso colóquio continuará, agradecendo a presença de todos vocês. A gente propôs uma conversa sobre uma obra importante para a gente, e vocês aceitaram, e, em nome de todos os organizadores do Grupo Diálogo, eu queria dizer que é uma honra e um grande prazer para a gente que vocês tenham aceitado conversar com a gente, e nós tivemos pessoas, pesquisadores de diversas partes do Brasil aqui conosco. Eu fiquei muito feliz. Todos nós ficamos felizes e honrados de poder ter essa representação brasileira, né? Os nossos colegas russos também, que vieram de longe, né, viajando muitas horas, né, para estar aqui conosco e fazendo essa reflexão. Então, a nossa palavra de gratidão a todos que vieram, né? Um aviso, né, os certificados das comunicações, né, eles serão enviados por e-mail na semana que vem, não fiquem aflitos, eles estão em processo de elaboração e vocês receberão. E a gente queria lembrar também, como já foi falado, uma ausência presente, né, que é o professor Paulo Bezerra, né, que não pôde estar conosco, mas uma outra oportunidade certamente estará. Ele é muito importante nessa história da tradução do Bakhtin e do Dostoiévski, né, que são as duas figuras que estão aqui, né, no nosso cartaz. Ele é uma página muito importante dessa história, né, e a gente lamenta que ele não esteja, mas fica muito feliz de que ele tenha participado de todo esse trabalho imenso que ele fez e continua fazendo de tradução e de crítica sobre a obra desses dois grandes pensadores. E queria falar também que a gente, pensando, né, como que a gente poderia transformar essa reflexão em uma publicação, e a gente pensou em duas publicações, né? A gente tem o privilégio de ter aqui no nosso evento duas editoras, né? A minha colega Maria Inês, que é editora da revista Linha d'Água, e as minhas colegas Maria Helena e a Betty Bright, que são editoras da revista Bakhtiniana. E o que a gente acertou, né, de organização é que nós faremos um número da revista Linha d'Água, né, que vai sair no final, é o terceiro número de 2020, correto, Marinês? Com uma seleção de 9 artigos. Tá? Então, como vocês sabem, revistas elas têm um número limitado. Então, todos os artigos serão enviados a 2 pareceristas, né, para que essa publicação efetivamente tenha um peso, tenha um valor, né, então precisa passar por esse processo. Então, os comunicadores que quiserem submeter os seus textos, né, das comunicações, né, tem que ser feito esse processo tudo via o site. A editora não é para mandar para mim, é para mandar, já está chamada na revista Linha d'Água, e serão feita uma seleção aí de 9 textos que serão enviados a pareceristas, né? Enfatizo isso porque é o processo, tá? Então, é isso. E na revista também Bakhtiniana, também as editoras, né, a gente conversando com as editoras, a gente vai submeter os integrantes das mesas, né? A gente espera que eles queiram publicar com a gente. Nós também vamos fazer um número corrente, não é número especial, porque número especial tem, né, não tem um valor e tudo, né, e a gente quer que isso tenha um valor acadêmico pleno, né? Então, esses artigos serão também enviados a pareceristas, né, e eles vão compor um número, né, especial, né, não é um número especial, porque não pode usar esse
termo, me desculpem, né, um número com o resultado das mesas aqui, né? Bom, então essas são. Eu sei que eu estou me colocando aqui numa situação difícil, porque a gente quando manda, falando por mim, quando vem uma resposta às vezes negativa, a gente fica triste, eu fico triste. Mas estamos todos no mesmo barco, o meu texto também irá para um parecerista, né? É tudo igual para todo mundo. Tá? Então, é difícil, porém, esse o processo, esse é o nosso jogo contemporâneo. Né? E, bom, então, e por fim, nós queríamos convidar a todos, né, que queiram estar conosco. A gente sempre sai para comer alguma coisa no final do congresso, e a gente pensou em comer uma pizza, que é um programa bem paulistano. Né? Eu pensei, num primeiro momento, da gente ir num bairro italiano, no Bexiga, na Pizzaria Esperança. Se tiver alguma outra sugestão, um lugar que vocês acharem melhor, então a gente pode combinar. E estão todos convidados, são todos bem-vindos para a gente ir, né, continuar essa nossa conversa num ambiente mais informal, né, no bairro do Bexiga, comendo uma pizza. Tá? Então, muito obrigada a todos, minha alegria, e do grupo. Helena quer falar alguma coisa? Helena? Tá bem. Não, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Sheila pela essa organização primordial desse colóquio Bakhtin, e agradecer também todos os esforços que foram feitos pela Sheila para trazer os representantes russos, e estou muito, 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 muito feliz pela essa representatividade brasileira, como a Sheila falou, do Brasil inteiro, e que podemos dialogar. Eu acho que isso é o mais importante. Não ouvir apenas uma voz, mas ouvir várias vozes em vários idiomas. Gostaria também de agradecer a presença do Sérgio, representante, não é, da Europa. Então, é maravilhoso. E parabéns, Sheila. Obrigada. Kátia, que é também coorganizadora do evento da Universidade Federal Fluminense, né, e tradutora, também gostaria de falar alguma coisa, Kátia? Eu também gostaria de agradecer a todos. Estou muito feliz com esse evento maravilhoso. Na verdade, agora estou pensando em muitas coisas, muitos projetos, muitas ideias, né? Foi muito inspirador. Então, agradeço a todos, agradeço a organização. Infelizmente, não é por minha falta de vontade, eu não pude participar mais de perto da organização do colóquio, mas o meu coração estava sempre com vocês. Está com vocês. E espero que o nosso trabalho em breve seja finalizado, né, de tradução, e que esse livro seja útil para a pesquisa de todos vocês. Agradeço muito pela presença de vocês. Muito obrigada. Por fim, obrigada aos editores, né, aos livreiros que estiveram aqui com a gente, nos prestigiando, nos ajudando. E eu queria também convidar a todos para que a gente viesse aqui à frente para fazer uma foto do evento. Vamos fazer uma foto aqui, todos? Você podia bater uma foto para a gente? Obrigada.